Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É sempre uma responsabilidade enorme trazer a palavra. Nós estamos aí nessa campanha de 40 dias de amor, onde nós estamos estudando, a palavra do Senhor, baseada em um tema que é bem específico, que é o nosso relacionamento com o próximo. Sem mais demoras, eu convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de João, capítulo 13. João 13, versículo 31. Nosso texto base. Hoje nós vamos falar sobre o amor que inspira. É a segunda mensagem. Nossa campanha serão 7 mensagens. O pastor ministrou na semana passada a primeira mensagem, o amor que precisamos. Hoje nós vamos meditar a respeito dessa palavra viva e edificante que está no livro de João, capítulo 13, versículo 31. Amém? As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Eu vou ler por ali que fica melhor. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Só até aqui. Os irmãos podem se assentar. Eu convido os irmãos agora a fechar os vossos olhos. Eu vou ler novamente o versículo 34 e o 35. E eu quero que os irmãos apenas ouçam. O 34. E eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também vos amem uns aos outros. 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nós vamos meditar bastante nessa palavra hoje. O nome da mensagem eu nomeei como, assim como está lá no aplicativo. No aplicativo está escrito bem assim: o desafio impossível. No dia 8. E eu meditei muito nessa parte do aplicativo, porque ela vem de encontro totalmente com aquilo que nós vamos meditar hoje sobre a palavra de Deus, que está nesses 2 versículos, especificamente nesse mandamento. Mas antes de começar a falar sobre esse mandamento, eu quero orar com os irmãos mais uma vez. Podem ser assentados mesmo, porque é uma palavra muito forte, é uma palavra muito difícil quando Deus nos dá um princípio impossível. Porque a gente sabe que só Ele é o Deus do impossível. E como nós vamos fazer algo impossível? Então eu quero pedir mais uma vez que o Senhor venha nos cobrir neste momento de entendimento daquilo que Ele quer de nós. Senhor Deus, essa mensagem, Pai, o Senhor nos diz que é impossível. É um desafio impossível. E nós não somos, Pai, merecedores de algo assim. Também não somos capazes. O Senhor nos conhece, conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas é com ousadia, Pai, que nós estamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudar a entender esse teu mandamento e cumpri-lo. Porque se o Senhor nos ordenou, Pai, estamos aqui para cumprir.
Por isso, Deus, nos encha da tua sabedoria, do teu entendimento, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, para que essa mensagem, Pai, ela seja edificante, que ela não fique apenas em quatro paredes, mas que ao sair daqui hoje, Pai, nós podemos exercitar aquilo que o Senhor tem nos mandado. Em nome de Jesus, Pai, que seja o Senhor neste momento. Eu não sou digna de estar aqui hoje pregando a tua palavra. O Senhor conhece meu caráter, conhece as minhas limitações, a minha realidade, mas o Senhor mandou e estou aqui por obediência a ti, Senhor. Fale aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado no meu, fale também no coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, nós estamos falando aí sobre essa série. Essa é a nossa segunda mensagem, que está dizendo sobre o amor que inspira. E nós lemos aí um texto base, que é um texto conhecido, é um texto que Jesus, no dia da Páscoa, né, ele reuniu ali os seus discípulos para a última ceia, e os discípulos estavam achando que seria uma comemoração, que seria uma festa, porque era de costume dos judeus a celebração da Páscoa ser um momento de festa, mas naquela noite acontecia algo diferente. Jesus queria ensinar algo para os discípulos. E o assunto da Bíblia é o amor. Quando nós começamos a falar sobre essa série de amor, às vezes a gente confunde um pouco achando que é o amor conjugal, né, que é o amor pelo marido ou pela esposa. Mas esse amor, especificamente, que nós estamos estudando, é o amor pelo próximo. Esse amor que tanto se fala sobre o próximo. E que muitas vezes nós somos testados e somos reprovados, porque nós ainda não entendemos como realmente devemos amar o próximo. E quando Jesus ele traz para nós, dentro da palavra dele, este mandamento de amar ao próximo, ele até nomeia como mais importante. Às vezes a gente deixa passar e não dá muita importância, a devida importância que tem. Mas que nessa noite nós possamos entender, que nessa noite nós possamos ver de forma diferente este mandamento que o Senhor está nos ordenando. Então a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele aponta 3 mandamentos, ele repete nesses 3 mandamentos 3 tipos de relacionamento. Ele diz assim: o primeiro mandamento está centrado no nosso relacionamento com Deus. Quando ele diz, ainda no versículo 34, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele está pautado o relacionamento dele para conosco. Mas ele repete novamente. Na segunda vez que ele repete, ele diz: também vós uns aos outros vos amei. Então, na segunda vez ele está dizendo, né? A segunda vez que ele fala, ele está pautado o relacionamento nós para com o nosso próximo. Mas ele ainda repete uma terceira vez, quando ele diz uns com os outros. Então, há uma série de repetições que Jesus ele faz questão de enfatizar, porque ele quer demonstrar que primeiro ele nos amou, por isso nós devemos amar, mas depois ele ainda repete que nós devemos amar ao próximo, e ele ainda repete amar uns aos outros. Então essas 3 repetições que Jesus faz têm um objetivo. E esse termo destaca que essa classe de pessoas, uns com os outros, são aqueles que são diferentes de nós. Pessoas que têm outras crenças, pessoas que têm outros princípios. Jesus ordena que amemos uns aos outros como ele nos ama. Então nós somos desafiados a fazer algo impossível, algo que só é possível a ele. Porque como nós, na nossa pequenez, podemos amar ao próximo como Deus nos amou. Porque a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele nos amou tanto que ele entregou o único filho que ele tinha. Será que hoje nós seríamos capazes de entregar o nosso filho para morrer por causa de um estranho que está passando na rua? Então é algo impossível. Não depende de nós. Por nós mesmos, pelas nossas capacidades, é impossível. Nós não vamos conseguir amar. É impossível eu pegar o meu filho e sacrificar ele por alguém que está ali caído na rua, por alguém que está bêbado na rua. Nós não faríamos isso. Então, aos nossos olhos é impossível. Por que Deus nos pede algo tão impossível? É por isso que, sem viver os princípios diários de fé no que Deus nos ensina, não conseguiremos amar aquela pessoa que acreditamos não merecer o amor.
Se vamos amar como Jesus amou, precisamos dessa capacidade que só pode ser encontrada nele. Amar com carinho, simplicidade e com ousadia. Então a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que para nós realmente é impossível. Se nós não estivermos uma vida pautada nos princípios do Senhor, é impossível sequer dizer Jesus te ama a alguém que está caído ali numa sarjeta. A gente vai passar e vai falar, não, essa pessoa aí ela merece, porque ela deve ter praticado alguma coisa que ela chegou nessa situação. Então nós, no nosso fraco entendimento, na nossa fraca força, normalmente a gente não ama mesmo. O novo mandamento lhes dou: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então ele nos mostrou o que é para a gente fazer. Ele nos mostrou com a intensificação de que nós devemos fazer, é um mandamento, não é uma opção. Então se é um mandamento, ele deve ser cumprido. Ainda que nós achemos que não conseguimos, mas temos que tentar, temos que fazer de tudo para conseguir obedecer aquele princípio que vem dos céus, aquele princípio que o Senhor nos ordena. Então nós vamos entender hoje 4 maneiras de como Jesus ama, e essa que deve ser a nossa maior inspiração para amar. Então na prática hoje nós vamos entender como que nós vamos fazer para cumprir esse mandamento. Esse autor que nós estamos estudando, Tom Holliday, ele diz que relacionamentos são penosos, relacionamentos são maravilhosos, e vivemos no drama que limitam entre essas duas verdades. Então é uma limitação, é algo contraditório. Ao mesmo tempo que o relacionamento ele é penoso, ele é difícil, porque se relacionar é muito difícil. Nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, então é normal essa dificuldade. No casamento, entre pais e mães, entre irmãos. Nós sabemos que relacionamento no trabalho, na escola, em todos os lugares que a gente vai, tem pessoas diferentes. E é realmente difícil nos relacionar. No entanto, Jesus ele pede esse tipo de relacionamento com ele, com o próximo e um com os outros. Então é possível acontecer. Se ele veio aqui na terra e ele se relacionou com as pessoas, nós também iremos conseguir nos relacionar. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem nos edificado nesses tempos que é tão difícil, onde cada um quer viver sua vida individualmente. Os tempos das redes sociais, onde as pessoas já nem conversam mais pessoalmente, só mesmo por via WhatsApp e pelas redes sociais. É muito difícil a gente manter esse tipo de relacionamento. Mas se é um mandamento, nós devemos nos atentar para isso. Holliday também diz que nós não podemos ordenar um sentimento, mas nós podemos ordenar ação. Então nós não podemos dizer para nós simplesmente, vai lá e ame aquela pessoa. Mas nós podemos intencionar algo que nos traz esse tipo de amor, algum tipo de atitude que demonstre amor. O amor ele só é manifestado através de atitudes, não simplesmente falar que ama. Se eu falar que amo e não fizer nada por aquela pessoa, eu não estou amando. Então existem 4 maneiras de como Jesus nos ama e como que nós devemos amar uns aos outros. A primeira maneira é: aceite os outros como Jesus te aceita. Está lá em João 3,17. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, uma das coisas mais difíceis da prática do amor chama-se aceitação. Porque nós confundimos aceitar com concordar. E são 2 coisas diferentes. No mundo em que vivemos, vamos precisar separar bem essas 2 questões. Amar implica em aceitar, mas não implica em concordar e apoiar atitudes, decisões e comportamentos das pessoas. A base da aceitação é o respeito. É o que eu sempre explico lá em casa. Você tem que, sim, respeitar as pessoas. Independente do que ela pensa, independente do que ela faz, nós precisamos respeitar. Nós precisamos entender que quando Jesus ele morreu na cruz, ele não morreu por pessoas santas. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por aquela pessoa que está lá na sarjeta, por aquela pessoa que está dependente de droga, pelos homossexuais. Ele morreu por aquelas pessoas que são adúlteras, por aquelas pessoas que roubam, que matam, que estão na cadeia, nos hospitais. Ele não morreu só por nós que estamos aqui dentro da igreja, bonitinhos e santinhos, não. Então nós não podemos limitar o tamanho do amor do Senhor pelas pessoas. E não podemos também julgá-las, porque quando Jesus ele veio não veio para condenar, ele veio para salvar.
E nós, às vezes, na nossa pequenez, nós queremos condenar o próximo. Queremos achar que somos melhores do que todos e queremos condená-los. E nós não estamos aqui para isso. Então, nós precisamos aceitar as pessoas da forma que elas são. Nós não vamos conseguir mudá-las. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Elas precisam vir para a igreja, porque a igreja é como se fosse um hospital. A igreja é que vai curar, é que vai cuidar. Mas elas precisam vir da forma que estão. As pessoas estão achando que precisam primeiro se consertar para depois vir à igreja. A igreja não é um momento de um encontro social. A igreja é um lugar de cura. É lugar onde nós estamos aqui para cuidar dessas pessoas. Como elas vão ser transformadas, depende do Senhor. Que dia que elas vão ser transformadas, que dia que elas vão largar o vício, a droga, a prostituição, é o Senhor que vai fazer isso, não somos nós. Nós não vamos conseguir fazer isso. E pelo contrário, se tentarmos, vamos nos frustrar. Vamos nos envolver com aquela pessoa a ponto de querer ajudá-la e nós vamos impedir que o Senhor a trate. Vamos atrapalhar o agir do Senhor, porque o Senhor é que faz. Nós não vamos conseguir transformar pessoas. Então, o melhor que fazemos é aceitar essas pessoas. Não concordar com o que elas fazem. Nós não vamos negociar princípios. Nós vamos impor, sim, os nossos princípios. Mas a forma como Deus vai trabalhar não depende de nós. Você já pode ter sido, já pode acreditar que foi aceito por Cristo, mas na verdade, você acha que você aceitou a Cristo, mas na verdade foi Cristo quem nos aceitou. Na verdade, Cristo já nos chamou desde o ventre das nossas mães. Então Ele já tem um propósito para cada um de nós. E às vezes nós achamos, não, eu resolvi vir para a igreja, eu consegui sair das drogas, e não é. O Senhor, assim como Ele já tem um propósito para a minha vida, Ele tem propósito para a vida de outras pessoas que hoje se encontram em situações de calamidade. E as feridas mais profundas, normalmente, são aquelas causadas por rejeição. Então, quando nós rejeitamos os nossos parentes, quando nós rejeitamos o modo de ser dos nossos filhos, quando nós rejeitamos nosso patrão, falamos mal, nós estamos criando ali algo ruim, um sentimento ruim que, além de fazer mal para nós como cristãos, também faz mal para aquelas pessoas. Então, a base da aceitação é o respeito. E a palavra de Deus em João 6,37 diz que todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então o Senhor, na tua plenitude, na tua grandeza e na tua perfeição, não rejeita essas pessoas, como que nós vamos querer rejeitá-las? Nós gastamos muito tempo de nossas vidas tentando ganhar a aceitação das pessoas. Nós gastamos tempo querendo nos enquadrar em locais, em formas de vestir. Queremos ser aceitos, então queremos, principalmente os adolescentes, fazer parte de uma identidade, de uma forma de falar, de gírias. Nós queremos, de alguma forma, ser aceitos em um grupo social. E por isso que, às vezes, os adolescentes, os jovens, estão em profunda depressão, porque a gente não tem que se preocupar com aquilo que os outros pensam de nós. Nós temos que se preocupar com aquilo que Deus pensa de nós. Porque é Ele quem nos conhece no nosso íntimo. Quando a gente está em casa, quando ninguém está olhando, Ele é que sabe daquilo que somos capazes. Então, nós precisamos entender que a aceitação, ela é o primeiro passo para a gente entender que o amor, ele é possível sim. A partir do momento que eu parar de julgar as pessoas e aceitar as pessoas como elas são. E entregar a elas aquilo que o Senhor tem nos entregado. As pessoas continuam vivendo em um tempo onde, para ganhar aceitação, fazem ainda coisas deploráveis. E muitas vezes, a verdadeira aceitação que elas precisam é a aceitação do Senhor. Pessoas que buscam aprovação forçadas não vão conseguir, porque o problema está neles. O problema não está naquilo que eles estão buscando. Essa área da nossa vida pode nos causar muitos transtornos no futuro, se passarmos a vida inteira tentando impressionar o meio social em que vivemos. Tentando dar uma de que nós não temos pecado, de que nós somos pessoas agraciadas, mas porque pela misericórdia do Senhor e não porque merecemos. Se eu pudesse ser perfeito, então todo mundo iria gostar de mim.
essa é uma frase que às vezes a gente se ilude. A gente quer achar que a gente vai de alguma forma agradar a todo mundo. E nós precisamos lembrar que Jesus, ele é perfeito. E mesmo assim, quando ele esteve aqui, muitos ainda não aceitaram. Pelo contrário, ainda apedrejaram. Então não deixe as pessoas quando elas mais precisam de você. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão, porque é melhor ter um vizinho próximo do que um irmão distante. Essa passagem está em Provérbios 27:10. Às vezes as pessoas, principalmente nossos amigos, nossos vizinhos, eles estão contando com a nossa ajuda. E muitas vezes a gente prefere achar que é só obrigação do pastor, achar que a gente não consegue ajudar. E às vezes o que a pessoa precisa é só de ouvir ou ser ouvido. E a gente acha que a gente não consegue. Mas nós precisamos sim nos colocar à disposição dessas pessoas, porque essa é uma atitude de amor. E às vezes a gente acha que é muito difícil aproximar das pessoas, as pessoas são muito difíceis, as pessoas são complicadas, as pessoas não querem nada com Deus e largamos elas para lá. Mas lá em Tito 3:7, Jesus ensina que ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é baseada na graça, não é por merecimento. Não é porque aquela pessoa está passando por um momento difícil que ela não merece a graça do Senhor. Ela também merece, assim como eu também mereço. Porque um dia eu estava lá no lugar dela e o Senhor me alcançou. E eu tenho vivido um tempo de graça na minha vida. Eu posso testemunhar que na minha vida profissional, por exemplo, por mais que eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero ficar mais em casa, eu não quero trabalhar tanto. Mas Deus tem aberto portas para mim, para ir em alguns locais onde as pessoas precisam escutar uma palavra. E às vezes a gente fecha os ouvidos e fala, não, eu não vou, eu não quero, porque o que eu planejei para mim esse ano não foi isso. Mas o Senhor está te mostrando, é para você estar aqui, é para você fazer isso. E às vezes a gente não quer obedecer. E esse ano eu resolvi obedecer. O Senhor falou, você vai trabalhar neste local. E eu tenho ido diariamente em Pedra Grande. É um distrito onde pessoas precisam muito de escutar a palavra de Deus. E eu tenho convivido com pessoas de extrema pobreza, não só pobreza financeira, mas pobreza espiritual, pessoas que estão perdidas. E eles falam assim, mas eu não tenho condições de fazer nada por aquela pessoa, mas só de você ouvir a pessoa, já faz a diferença. Só de você estar num ambiente e ver que as pessoas veem que você é diferente, que você não está ali para causar contenda, que você está ali para apaziguar, as pessoas já olham para a gente diferente. Então, a nossa própria vida é um testemunho de Deus. A gente precisa se posicionar nesse sentido. E deixar Deus trabalhar. Porque às vezes você está ali, Deus está falando, vai lá e conversa com aquela pessoa, e você vai e não conversa. Então, nós precisamos ter a humildade de aceitar aquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes os nossos projetos, se eles não estiverem embasados naquilo que Deus quer para nós, a gente fica forçando, e não dá certo, porque não era para estar ali naquele momento. Deus tinha outra coisa. Então precisamos desse discernimento, principalmente para fazer aquilo que Deus quer. Então nós somos seres que se relacionam. Todo mundo aqui com certeza conhece alguém que ainda não conhece a Cristo. E se Deus está mandando você se aproximar, Deus tem um propósito naquela vida e tem um propósito com a gente. Existe uma pessoa específica para ser ouvida por você. Então que Deus, Ele possa, trabalhar nos nossos corações, que Ele possa nos mostrar aquilo que nós temos que fazer e termos a disposição para fazer a obra do Senhor. Então, quando a gente nos coloca, na posição de servos, na posição de obediência, de escutar e obedecer, o Senhor, Ele faz grandes coisas. Então, nós precisamos entender aquilo que Deus quer para nós e fazer aquilo que Deus está pedindo. Então, existe uma diferença entre aceitação e aprovação. Por exemplo, na história de Jesus com a mulher adúltera, lá em João 8, do 10 ao 11. Jesus disse para ela, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Então, esse ponto aí, essa mulher, ela sabia que ela merecia ser apedrejada.
Nós também sabemos que aquela cruz lá, ela era para nós. Os pecados cometidos não foi Jesus que cometeu, fomos nós. Mas mesmo assim ele se colocou, né, na nossa frente. Ele veio lá e ele tomou o nosso castigo. Então nós precisamos entender que essa graça, ela vem do Senhor. Portanto, nós devemos fazer o mesmo. Aquilo que Jesus fez por aquela mulher, nós devemos fazer pelo nosso próximo. Portanto, aceitem-nos uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então lá em Romanos 15, 7, o Senhor ele nos aceitou. Por que nós não podemos aceitar o nosso próximo? Amar como Jesus me ama significa aceitar as pessoas como elas são. Parar de tentar mudar as pessoas. As pessoas, elas são ensinadas, são inspiradas, são treinadas, são capacitadas, edificadas, mas mudar as pessoas é só Deus que pode fazer. Se a gente parar de tentar mudar as pessoas, isso vai eliminar grande parte do estresse da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Jesus ele escolheu agir com amor, e o amor que inspira é o amor com aceitação. Então nós precisamos entender que nós não temos capacidade de mudar ninguém. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são, ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho, mas é a própria pessoa que vai ser transformada pelo Espírito Santo e não por nós. Em segundo lugar, nós precisamos valorizar os outros como Jesus ele nos valoriza. Em Lucas 12, 6 e 7, Jesus disse: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. Então nós precisamos entender o valor que nós temos, mas também precisamos entender o valor que os outros têm. Nós não podemos cair na tentação de achar que somos mais valorizados do que os outros. Aquela música gospel que diz, você tem o valor que o Espírito Santo se move em nós. Eu penso que existem pessoas que pensam que ela foi feita exclusivamente só para elas. Só ela tem valor. Mas nós não conseguimos entender que o valor que nós temos é o mesmo valor que o não cristão também tem. É o mesmo valor que o não cristão também tem, porque Jesus também morreu por aquelas pessoas. Então nós precisamos valorizar também aquelas pessoas. Precisamos entender que ela foi talvez maltratada pelo diabo, que ela está passando por um momento de rejeição, mas nós enquanto cristãos somos ensinados a amar uns aos outros. Não amar somente os que estão aqui, mas amar aqueles que estão lá fora. E o valor ele depende de quem o fez. O valor da pintura, por exemplo, de um artista, ele só tem valor para aquele artista. Então é a pessoa que faz é que dá o devido valor. Contudo, o nosso Criador, que é Jesus, né? Que Deus que nos criou e criou todas as coisas, nós temos valor para Ele. É Ele que sabe o tamanho do nosso valor. Lá em Timóteo 4:4 está escrito: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Então nós temos valor pelo artista que é Jesus Cristo, que nos criou. E em Efésios 2:10 diz: porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Então, quando Deus ele nos criou, Ele veio e nos trouxe, né, o valor que nós temos. Ele nos deu valor. Tanto é que Ele nos deu mais valor do que todas as outras criaturas. Quando Ele terminou a criação do homem no 7º dia, Ele diz, e viu, no 6º dia, Ele disse, e viu Deus que era muito bom. Todas as outras coisas eram boas, mas a criação do homem era muito boa. Então o Senhor Jesus, Ele vem nos trazer novamente, né, com a sua morte lá na cruz. Ele vem comprovar esse valor. Ele vem morrer por nós. Então nós somos valiosos para Deus. E nós não sabemos qual é o propósito de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem a palavra. Então se nós não sabemos, o mandamento é: amai uns aos outros. O mandamento ele não vai mudar. A Bíblia ela é verdadeira, ela é edificante e ela não muda. Então o mandamento está aí, é para ser cumprido. Independente do que a pessoa fez, ou do que a pessoa já falou, ou do que a pessoa já cometeu, a Bíblia diz para amar as pessoas.
O valor depende do quanto alguém está disposto a pagar. Quanto que vale a nossa casa? Quanto que vale a vida de um filho de um rei sequestrado? Alguém vai dizer, vai e pague o preço que for. Ela é a filha do rei. E nós também somos filhos do rei. Então nosso valor, ele é inestimável. Ele é grandioso. Lá em 1 Pedro 1:19, o Senhor diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Entenda, sabe por quem foi o maior valor do resgate já pago na história? Foi por você, foi por mim, foi pelo nosso próximo. Deus trocou o seu próprio filho pela nossa vida. A cruz prova o seu valor. Certa vez Jesus se encontrou com um jovem rico, em Marcos 10:2, e ele disse, Jesus olhou para ele e o amou. O amor que inspira é o amor que valoriza. Então Jesus, ele amou, ele esteve aqui para amar as pessoas. E nós precisamos aprender a amar as pessoas. Aqui está o quanto Deus te ama. Em Isaías 49, do 15 ao 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Então Jesus quer que nós valorizemos a todos. Em 1 Pedro 2,17 ele diz, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Todos temos valor para Deus. Na prática, valorizamos as pessoas quando a procuramos para ouvi-las e colocamos à disposição para ajudá-las. Então, valorizar as pessoas é valorizar com atitude, dar o devido valor, procurar as pessoas. Muitas vezes a gente espera que as pessoas nos procuram. Eu estou disponível, se alguém precisar de mim, pode me ligar. Mas às vezes a pessoa, ela não tem o conhecimento cristão que você tem. O mandamento cristão que nós estamos recebendo hoje é para procurar as pessoas. Não para esperar as pessoas nos procurarem. É para entrar em contato, é para mandar uma mensagem, é para ir à casa, é para visitar, é para entender de que aquela pessoa precisa. E essa disponibilidade é um grande desafio na nossa vida corrida, né? No nosso trabalho. Mas nós precisamos encontrar uma forma, pedir a Deus uma forma, um discernimento para encontrar na nossa agenda um tempo para procurar as pessoas. Em terceiro lugar, nós precisamos perdoar aos outros como Jesus nos perdoou. Está lá em Lucas 6:37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. O amor que inspira é o amor que oferece perdão. Jesus não guarda rancores. Lá em Efésios 1:4, ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Que versículo poderoso. Antes de Deus fazer você, ele já sabia dos seus piores pecados. Mesmo assim, ainda te amava e tinha um plano para você. Em Romanos 8:1 ele diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Incondicional, incompleto, consistente, eterno pela graça. Nós precisamos dar graças a Deus por isso, porque Ele nos perdoou e não há mais condenação. Então, a palavra de Deus, ela diz que o pecador, quando ele se arrepende, ele é perdoado. Ainda que eu não concorde, ainda que eu ache injusto, não importa, não depende do que eu acho, não depende de se eu acho justo ou não. Se o pecador ele se arrependeu, ele alcançou o perdão do Senhor. Assim como eu também alcancei. O perdão ele é dado pela graça, não pelo merecimento. Não é porque eu mereço o perdão do Senhor, é porque o Senhor na sua maravilhoso, ele é muito maravilhoso. Ele é muito magnífico, ele é muito grandioso. Então o amor dele, ele excede todo entendimento. Realmente não é para entender. Nós não vamos conseguir entender esse amor do Senhor. Nós precisamos apenas obedecer.
e se o pecador ele se arrepende, ele também é agraciado com o perdão. Número 4, nós precisamos acreditar nas pessoas, como Jesus acredita em nós. Jesus perguntou, lá em Marcos 9, 21 ao 23. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu, desde a infância. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos aprender a crer. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Jesus, ele disse que tudo é possível àquele que crê. Então, se nós acreditamos, é possível. Nós precisamos acreditar que é possível amar as pessoas. Precisamos acreditar que há o amor em nós, que é o amor de Jesus. Se esse amor que está em nós, ele excede todo entendimento. Se eu ando por aí dizendo que eu sou cristã, onde que está o amor de Deus dentro de mim? Ou então eu ainda não sou cristã. Se eu não consigo exercitar o amor do Senhor, é porque eu ainda não sou cristã. E eu preciso rever se realmente eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem me mandado. Porque não tem como ser cristão pela metade. Não tem como ser cristão e não cumprir o mandamento do Senhor. E o mandamento dele é que amemos uns aos outros. Então o amor que inspira está baseado na confiança. Nós precisamos confiar. E não há outra forma de aprender a confiar se não for confiando. Precisamos confiar nas pessoas, precisamos acreditar. Ainda que essas pessoas nos traiam, ainda que essas pessoas nos maltratem, nós precisamos ainda ter o amor do Senhor para dar uma segunda oportunidade e acreditar que é possível sim amá-las. Então que o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar que nós precisamos confiar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos amar, independente do valor que essa pessoa tem lá no mundo. Para Deus, ela tem muito valor. Nós precisamos aprender que nós não somos melhor do que os outros, mas nós precisamos entender que o mandamento ele está aí para ser cumprido. E quando lá em João eu li no começo que o Senhor diz 3 vezes que nós precisamos nos relacionar com amor a Ele, ter um relacionamento íntimo, de intimidade, no secreto com o Senhor. Nós também precisamos ter um amor para com o próximo, que é aquele que está do nosso lado, que é a nossa família, mas que principalmente nós precisamos ter amor uns com os outros, porque é muito fácil a gente amar as pessoas que nos fazem bem. Difícil é amar aquelas pessoas que nos fazem mal. Esse é o grande desafio, e por isso essa mensagem é intitulada como impossível, um amor impossível. Como que eu vou amar alguém que me maltrata? Como eu vou talvez amar alguém que fala mal do meu Deus? Então nós precisamos entender que o conhecimento cristão que eu tenho, aquela pessoa ainda não tem. Mas que o Senhor, pela tua misericórdia, ela vai alcançar. Porque ela não morreu, porque Jesus quando veio, ele não morreu por pessoas que estão santas e que estão dentro das igrejas somente. Mas ele morreu por aquele que tem essa mágoa, talvez essa tristeza, e está sendo tão maltratado aí pelo diabo. Aleluia. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no livro de Aleluia. Segunda Timóteo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, a nossa identidade diante de Deus. Nós precisamos entender que somos filhos de Deus e por isso devemos cumprir o seu mandamento. Nós precisamos estar firme na função do reino de Deus, estar firme no serviço do Senhor, que é
cumprir o amor que Ele tem nos pedido. E nós precisamos afirmar a nossa fé diante do mundo. Nós precisamos mostrar para o mundo que somos diferentes, que somos pessoas salvas não por merecimento, mas somos salvos pela graça, porque Ele que nos amou primeiro e não nós que os amamos. Se estamos aqui hoje é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E eu creio que o propósito é que o amor que o Senhor tem nos dado, que ele possa ser encontrado para que outras pessoas possam se achegar ao Senhor. Talvez a pessoa ela não vem à igreja, mas você é a igreja dessa pessoa. Você é aquele que manda uma mensagem, você é aquele que está testemunhando com a sua própria vida, com a sua própria atitude. E nós precisamos entender que Jesus, Ele está em todo tempo buscando os verdadeiros adoradores. E que sejamos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o seu autoconceito é determinado pelo que você acha que a pessoa mais importante da sua vida pensa em você, faça de Jesus a pessoa mais importante em sua vida. Jesus, Ele te aceita, Ele te valoriza, Ele te perdoa, Ele acredita em você. Então, Ele realmente não se importa com o que os outros dizem sobre você. O que importa é o que Deus diz sobre você. As opiniões dos outros não podem mais diminuir o seu sentido de dignidade e de valor. Qualidades assim você só encontrará no amor de Deus. Então que nós possamos receber o amor que inspira as nossas vidas, para que possamos transmiti-lo a outro. Um amor que aceita, que valoriza, que perdoa e que acredita. Que o Senhor, Ele conduza o nosso coração. Lá em 2 Tessalonicenses 3:5, o Senhor diz que o Senhor é aquele que conduz o nosso coração com o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Então é impossível realmente amar o próximo se nós não estivermos pautados o nosso amor no Senhor. Porque esse amor que excede todo entendimento, ele não vem de nós. O amor que excede todo entendimento, ele só vem do Senhor. E se nós quisermos viver a palavra de Deus realmente, precisamos abrir o nosso coração para receber esse amor do Senhor. E quando recebermos esse amor do Senhor, aí sim, esse amor vai transbordar e vai encher a outros. Eu convido os irmãos a ficar de pé e fazer uma oração. Essa é a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração. Eu espero que tenha edificado a igreja, que nós possamos aprender a amar, que nessa série de mensagens, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração e nos ensinar a amar o próximo, porque realmente não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos fortalece a todos os dias. As mensagens dos devocionais têm falado sobre isso. O Senhor, Ele tem feito grandes coisas através de nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar ao nosso redor, olhar quem éramos antes e quem somos hoje. Eu sei que não estamos da forma que o Senhor quer. Temos ainda muito para melhorar, mas com certeza nós estamos diferentes daquilo que éramos antes de conhecer o Senhor. Que o Senhor, Ele venha nos encher do amor dEle. Que o Senhor, Ele venha transformar as nossas vidas. Que o amor que excede todo entendimento, que Ele seja a cada dia injetado em nós. Oh Espírito Santo, neste momento, Pai, eu quero Te entregar a vida de cada um que está aqui hoje, que recebeu a mensagem, Pai. Que essa mensagem, Deus, ela seja uma mensagem de edificação. Que possamos sair daqui dessa noite, Pai, entendendo que é um mandamento. Não é porque somos bons ou porque somos capazes, mas porque o Senhor habita em nós. Que o Senhor, Deus, venha nos ensinar a amar o próximo. Que o Senhor, Ele venha nos transformar para que possamos ter uma vida de amor com o Senhor, de relacionamento íntimo com o Senhor. Ó Espírito Santo, eu Te peço que o Senhor venha nos transformar. Que sejamos, Deus, transformados pelo Teu Espírito. Que o Senhor Jesus venha a cada dia transformar a nossa forma de agir e de pensar. Que caia toda soberba de achar que somos melhores do que os outros, porque não somos.
Se estamos aqui hoje de pé, porque é o Senhor que nos sustenta. Porque como a palavra de Deus nos traz o ensinamento, sem o Senhor não somos nada. Que possamos, Senhor, ter a humildade de obedecer o Teu mandamento, de amar uns aos outros. É muito fácil, Senhor, estar na Tua casa e abraçar os irmãos e amar os irmãos. Mais difícil quando saímos daqui, Pai, e precisamos amar aqueles que estão nos maltratando, aqueles que estão nos julgando. Mas esse amor vem de Ti, Pai. E é por isso que eu me coloco, Deus, à Tua disposição, Pai, para que o Senhor transforme o meu coração, para que eu possa amar aqueles que me maltratam. Porque é algo impossível aos meus olhos, mas para o Senhor tudo é possível. Então que este amor, Deus, ministrado nesta noite, que ele seja um amor uns para com os outros. Que ele possa, Deus, se revelar quando estamos, Pai, em situações de bastante estresse, onde o normalmente seria dar uma mal resposta, o normal seria julgar, o normal seria bater, mas o Senhor nos ensina a amar. O Senhor, Ele nos ensina a amar, e que possamos ser ensinados por esse amor, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de estar na Tua casa, Pai, e que outras pessoas possam se achegar a Ti, através deste amor que excede todo entendimento. Agradeço a oportunidade, a igreja, em nome de Jesus.